sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Temos por lutas passado, mais temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido, quem dá palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem paz, em todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Queridos irmãos, saúde e paz, sejam muito bem-vindos a mais um culto do meio da semana, da quarta-feira. Se Deus permitiu, hoje é dia 11 de janeiro de 2023 e assim vamos começando um novo ano. E aí, firme nas promessas, como vocês cantaram e agora, firmes e fortes. Precisamos caminhar um dia de cada vez segundo a vontade do nosso Deus, sabendo que Ele cuida de nós em todo tempo. Você pode ler também um texto aí do apóstolo Paulo, capítulo 9, em Corinto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E diante dos desafios, irmãos, da nossa fé, sabemos que quando nós pensamos em vitória, vitória só tem sentido por causa de lutas. Então, eu espero que esse ano seja um ano de muitas vitórias, mas ao mesmo tempo serão de lutas. Aí a gente tem que ver o que a gente ora ao Senhor, né? Mas independente de qualquer coisa, as lutas sempre farão parte das nossas vidas, em tempos diferentes, em maior proporção, intensidade. Mas temos uma garantia, queridos irmãos, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos vencerá? E o sentido do vencer aí, irmãos, envolve a nossa fé, envolve a salvação. Quem vai poder vencer Jesus? Quem vai roubar a salvação de nós? E no decorrer da nossa história, às vezes, quando nós perdemos alguma coisa, é uma vitória. Então nós precisamos simplesmente buscar a presença do Senhor em todo o tempo da nossa vida. A Rose fez uma leitura aí desse texto de Corinto, que o apóstolo Paulo fala sobre correr para o alvo, fala sobre uma competição. E naquela época, como até os dias de hoje, as competições existem nas Olimpíadas, no esporte de um modo geral.
O esporte só existe mesmo para competição. Ninguém vai ali simplesmente por uma convenção. Todos vão para ganhar um prêmio. Então, o apóstolo Paulo ali, ele fala, por mais que não esteja escrito ali, ele fala sobre disciplina. Eu e você precisamos de disciplina em tudo em nossas vidas, para que a gente possa desenvolver hábitos. Na vida cristã, não é diferente. Alguns estudiosos vão dizer que se durante 21 dias você manter uma rotina, uma disciplina, você consegue desenvolver um novo hábito para a sua vida. Quer seja de leitura, quer seja na alimentação, no exercício físico, quer seja no relacionamento, enfim, na sua vida espiritual. Tudo nós precisamos de disciplina. Estamos começando mais um ano e a gente sempre procura exortar, procura trazer à memória, procura provocar uma reflexão diante de alguma coisa nova que possamos fazer em 2023. 22 já ficou, junto com ele toda a nossa história que não vai voltar mais, mas nós podemos, nesse novo ano e em cada dia da nossa vida, buscarmos o aperfeiçoamento. Ele fala que existe um prêmio, uma recompensa, e não é só na vida esportiva, na nossa vida como um todo. Então, se de repente nós buscarmos ter uma vida saudável, a recompensa é evitar doenças. Então, se nós temos uma alimentação equilibrada, se nós nos relacionamos de forma saudável com as pessoas, se nós somos sinceros com ela, se no decorrer da nossa caminhada nós buscamos ser pessoas justas, honestas, íntegras, isso vai gerar um prêmio, isso vai gerar uma recompensa para mim e para você. Talvez o ano que passou você tenha recebido algum prêmio, alguma recompensa. Novo ano está começando, esperamos receber algumas coisas. Mas, lógico, existe um investimento, existe uma caminhada que nós chamamos de perseverança. Tem alguma coisa que você precisa trazer à memória agora e não desistir de fazer em 2023? Alguma coisa que ficou para trás em 22 que não foi possível, alguma coisa que ficou lá atrás por causa da pandemia? Independente disso, querido irmão, querida irmã, nós somos desafiados pelo Senhor Jesus, nós somos desafiados pela palavra de Deus, nós somos desafiados pelo próprio Espírito Santo e o próprio Deus a caminharmos em frente, a seguirmos, porque Ele é o nosso grande companheiro, Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Perseverar. Difícil muitas vezes, quando você persevera numa profissão, numa vocação e ainda não te deu o retorno. Quando às vezes você está investindo na vida de uma pessoa, mas essa pessoa não responde positivamente, ou até mesmo um tratamento, algo, uma terapia, enfim. Mas nós precisamos perseverar, e é a marca dos santos, perseverar até o fim. Os filhos de Deus não retrocedem, os filhos de Deus, eles não desistem. Então, se você está pensando em desistir de alguma coisa nesse novo ano, fica essa palavra pastoral, fica essa palavra de ânimo, de encorajamento, continue em frente. Ele vai dizer que as pessoas que estão nesse processo esportivo, na busca de uma coroa, na busca de um prêmio, ele diz que ela é corruptível. O que significa corruptível? Que passa pela corrupção, ela é destrutível. A ferrugem come. Às vezes o atleta ele vai lá e ganha uma medalha. Às vezes ele pode perder a medalha, aquela medalha perde o seu valor. O apóstolo Paulo está falando que tudo aqui na terra, ele é corrompido. Ele se desintegra gradativamente. Inclusive os nossos corpos. Estamos vivendo o envelhecimento, a corrupção natural do nosso corpo. Não enxergamos tão bem mais, não ouvimos tão bem, nosso corpo não responde com tanta rapidez, a memória já não é tão forte. Todavia, ele fala de uma incorruptível, que é a coroa da vida, que é a salvação, que é a graça de Deus. Essa é incorruptível.
ninguém pode roubar, ninguém pode corromper e ela não vai se deteriorar. Aleluia por isso. Por isso que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá destruir aquilo que foi Deus quem deu? Não esqueça que a bênção que você recebeu de Deus, a bênção que eu recebi do Senhor, ninguém pode roubar. Satanás não pode fazer isso, nenhuma pessoa. Algumas até tentam, mas elas só tentam, levantam, caem e vem o fracasso para essas pessoas. Mas ele fala aqui também de meta, ele fala de foco, ele fala de objetivo, ele fala que não sai dando socos no ar. Ele traz à memória aqui aquelas lutas antigas, as lutas gregas, as lutas romanas, como nós conhecemos hoje o boxe e outro tipo de luta. A pessoa que dá um soco no alto, no ar, ela perde força, ela perde energia. Ela tem que manter um foco, ela tem que manter um alvo. Talvez 2022 tenha sido o ano que você perdeu tempo com coisas que não era para perder, que o seu foco foi desviado de algumas situações. Talvez você foi negligente com a sua família, talvez com a sua saúde, talvez na sua igreja, na nossa igreja, se você é de Cascadura, ou se você pertence a outra comunidade de fé. Quantas pessoas perdem o foco? Por quê? Porque ou muitas vezes não tem relacionamento verdadeiro com Jesus, ou porque deixou-se distrair com aquilo que não era importante. Para de dar soco no ar, para de perder tempo, perder fôlego. Sabe por quê? Porque nós já temos um alvo, que é o céu. Nós já temos toda a nossa trajetória olímpica, espiritual, de maratona para o céu. Que vamos correr, vamos cair, vamos levantar, vamos suar, vamos transpirar, vamos beber água, vamos sentir dores, vamos sentir um cansaço, mas nós temos uma garantia da palavra do Senhor que nós chegaremos lá. A sua coroa já está lá, ninguém vai chegar na sua frente, ninguém vai roubá-la, porque Jesus a conquistou na cruz do Calvário. E é pela graça e pelo amor do Senhor que hoje você me ouve, que hoje eu posso falar aqui, sempre agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas. Mas diante disso, a gente precisa de uma dieta, a gente precisa, ele fala de colocar o corpo em servidão, a disciplina do corpo. Dieta pode ser tanto para emagrecer, como pode ser para engordar. Muitas vezes nós precisamos comer determinados alimentos, e Deus criou todos os alimentos necessários para que eu e você tenhamos uma vida equilibrada. Você tem aquela dieta de pegar um solzinho de manhã para que você receba vitamina no seu corpo. A água, eu que o diga, a dieta de água, no mínimo 2 litros. Então, da mesma forma, o exercício físico, se você quiser ter melhor preparo físico, se você quiser emagrecer, se você querer ter mais músculos, uma dieta espiritual, que é oração, que é a leitura bíblica, que é a nossa comunhão, que é o nosso relacionamento. Tudo, irmãos, precisa ter um propósito. E isso se encaixa ou termina ali sobre santidade. A santidade faz com que eu e você cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. É o negar a nós mesmos, é termos Jesus em nós, a mente de Cristo em nós. Quando nós somos chamados por Jesus para sermos uma nova criatura, não é um outro Marcos, não é uma outra Maria, não é um outro José, um outro João, um outro Gabriel, ou o que seja. É uma nova criatura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, é um dos grandes exemplos que nós temos de alguém que segue corajosamente. E nesse texto ele fala assim, não adianta eu fazer nada disso se no final eu for reprovado. O Senhor Jesus nos chamou para sermos aprovados. No momento que Ele nos salvou, nós somos aprovados por Ele. E diante dessa aprovação que nós recebemos, nós vamos passar pelas provações. No chamado de Jesus, que Ele nos aprovou pelo seu próprio sacrifício, não por mérito nosso,
no caminhar da nossa vida, nós seremos aprovados por Ele. Às vezes podemos ser reprovados em algumas situações, mas Ele sempre está nos chamando a mantermos a nossa vida no foco que é Ele mesmo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós estamos lendo o livro de Atos, você deve ter lido hoje o capítulo 9, nós vamos perceber que ali no capítulo 6, 7, aparece um personagem chamado Estevão, que era um dos primeiros diáconos ali, que foram chamados para cuidar do povo, e ele era um grande evangelista, ele era um grande pregador e orador, e nós sabemos que ele morre apedrejado, porque ele começa a falar. Deus permitiu que ele morresse daquela forma. Deus permitiu que o sangue dele fosse derramado ali. Ele ora por aquelas pessoas para que Deus não atribuísse o pecado daquelas pessoas, mas o texto relata que ele viu os céus abertos e Cristo sentado, ou melhor, em pé à direita de Deus. Essa narrativa alguém viu, no momento que ele estava ali, e Lucas escreve esse livro de Atos com muitos detalhes. Mas lá no finalzinho do capítulo 7, se eu não me engano, o texto vai dizer assim: e Saulo consentia com a sua morte. Nós vamos encontrar ali um homem religioso, um fariseu, um homem que amava a Deus, que amava a lei, e que ao consentir que aquilo acontecesse, ele estava permitindo que o sofrimento de algumas pessoas viessem à tona por causa de Jesus. Então, consentir, irmãos, é permitir, é não intervir, é tolerar, é aprovar. Muitas vezes eu e você consentimos coisas que nós vamos refletir que é omissão. Naquele momento, Saulo estava sendo omisso com a injustiça que estava sendo feita contra Estevão, mas na mente dele o povo estava certo. Às vezes tem pessoas que estão fazendo as coisas, acham que estão fazendo as coisas certas e estão fazendo erradas. Você já deve ter passado por isso, talvez esteja passando, e nesse momento, nessa noite, nesse dia, o Espírito Santo vai trazer essa reflexão. Às vezes, com o discurso religioso que Saulo tinha, você acha que aquilo que está acontecendo é algo de Deus e não é de Deus. Mas só que Deus já tinha escolhido Saulo antes da fundação do mundo para ser uma das pessoas mais importantes na história do cristianismo. O apóstolo Paulo, então, ele vai se tornar a grande referência que nós temos hoje. Deus estava vendo Saulo ali como estava vendo Estevão. O texto vai dizer mais à frente que ele começou a perseguir a igreja, ia nas casas, prendia as pessoas, usava a sua autoridade. Paulo era um homem de um conhecimento extraordinário. E Deus escolheu para isso. Para que ele visse o sofrimento das pessoas, para que ele aprendesse com a metodologia de perseguição que ele tinha instaurado e soubesse sobreviver a toda a perseguição que ele iria receber. E perseguição mais severa. Quando nós olhamos para esses capítulos, nós vamos ver como a palavra de Deus crescia, como a igreja também começava a ser perseguida, como Deus permitia que isso acontecesse para as pessoas irem. Às vezes tem coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida para a gente se soltar, para a gente se desapegar de coisas, para a gente viver mais o Evangelho. Eu não sei se você mora de aluguel. Eu já morei de aluguel, eu e Rosana, quando nós nos casamos aqui no Rio de Janeiro. E graças a Deus a gente tem a propriedade, o apartamento próprio. Mas quando você mora de aluguel, você não se preocupa em ficar investindo dinheiro no patrimônio que não é seu. Você sabe que a qualquer momento, o seu senhorio, pode pedir o apartamento, a casa, e o contrato pode acabar e você precisa ir.
Então você não vai ficar gastando aquilo ali. A gente faz isso quando nós temos a nossa casa, que é importante tê-la, é um privilégio, é uma alegria, e Deus vai nos capacitando. Mas precisamos pensar muito sobre isso, de que nós estamos vivendo um aluguel aqui na Terra. De que a qualquer hora o senhorio, né, vai chegar para nós, os inquilinos, e vai dizer assim, está na hora de ir embora. E nesse caso, a nossa morada eterna é o céu. O evangelho crescia, Filipe vai aparecer no capítulo 8, pregava o evangelho, sinais, coisas extraordinárias. O etíope, né, o oficial de Candace, lendo a palavra do Senhor, e um movimento extraordinário de vida. Queridos, o capítulo que você leu hoje aí já fala da conversão de Paulo, quando ele está indo para Damasco para prender as pessoas e perseguir, mas Deus já estava esperando ele. Aleluia por isso. Deus já estava esperando você chegar antes mesmo que você tivesse chegado no ventre de sua mãe. Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, irmãos, vivendo a profundidade do evangelho, e a gente observa tanta coisa ruim à nossa volta, tanta religiosidade, tantas mentiras, tanta vaidade. Como tem gente que fala de Deus, que fala de Jesus e não tem nenhum relacionamento com Ele. Essas coisas políticas acontecendo no país, invasão do Palácio, né, do Planalto, destruição, e gente orando, falando em nome de Deus. Queridos, ouve o seu pastor. Deus não se envolve nisso. Essas coisas são do mundo. Ideologias, governos, um entra, outro sai, mas a igreja continua com seu alvo. Não vá para redes sociais dando socos ao vento, provocando as pessoas, entrando em polêmicas, em debates infrutíferos. Vá para as redes sociais falar da graça de Cristo Jesus, do amor de Deus, da soberania do Pai e da esperança da eternidade com Jesus. O apóstolo Paulo estava consentindo naquele momento com a morte de Estevão. Mas bem próximo dali, Deus iria fazer algo maravilhoso na vida dele. Talvez estejam pessoas na sua vida que estão consentindo coisas ruins. Ore por elas. Mas falo a você, meu irmão, não consintas a injustiça, não seja testemunha ocular e fique calado quando uma mentira é falada, quando um ataque é feito, quando uma difamação é espalhada, quando uma violência acontece, quando um abuso acontece. Porque Deus é o justo juiz, Deus é a testemunha fiel em todas as coisas. Então, no dia de hoje, com essa breve reflexão, que eu e você possamos seguir em frente, firmes e fortes para o alvo que é Cristo, para o alvo que é a salvação, que é o céu, que é a eternidade. Estamos aqui de passagem. Eu e você não sabemos se estaremos no dia 31 de janeiro, ou 31 de dezembro, celebrando mais uma virada de ano. Nós não sabemos nada, irmãos, sobre o daqui a pouco. Nós não sabemos absolutamente nada. E é isso que às vezes nos incomoda. Por isso que nós criamos, às vezes, um sistema, um domínio para o nosso ego, para a nossa vaidade em relação às pessoas. Se liberta disso hoje. Ande com Jesus, sirva ao reino de Deus, se liberte da religiosidade, se liberte desse discurso vazio que não agrega valor à vida de ninguém. Tenha disciplina de viver com Jesus, mantenha o seu alvo que é Cristo, pregue o Evangelho, leve a verdade de Cristo, porque é Ele que transforma, como diz a nossa camiseta aqui. Nesse novo ano que ainda começa, rogamos ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê visão, que a nossa igreja, que vai completar 90 anos, possamos celebrar e possamos ser instrumentos para salvar outras pessoas. Que outras pessoas possam conhecer esse texto bíblico, possam adorar como você adorou, que outras pessoas, através da sua vida, possam viver a firmeza das promessas de Jesus.
assim como na confiança absoluta do nosso Deus. Amém, queridos? Que o bom Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Nossa EBD ainda está de recesso, as equipes estão descansando e dia 5 de fevereiro vamos retomar a EBD, culto infantil e gradativamente as nossas atividades durante o ano. Temos novidades, temos coisas boas. O Conselho de Líderes está trabalhando, os ministérios estão trabalhando para que juntos continuemos a proclamar que só Jesus Cristo salva. Um grande abraço, fique na paz e até lá!